Pedido de demissão, quais os direitos? Muito comum, todos os dias chega aqui no escritório de advocacia empregados com dúvida sobre os valores rescisórios deles decorrentes de um pedido de demissão. Geralmente, quando o empregado ele pede demissão, ele tem direito ao recebimento de proporcional de férias, proporcional de 13º e os dias trabalhados. Entretanto, o empregado, quando pede demissão, é muito comum ele não cumprir o aviso prévio. Se ele não cumpre o aviso prévio, pode sim o empregador descontar o valor das verbas, o valor do aviso prévio dentro das verbas rescisórias. O que você está querendo dizer com isso, Isaías? Pode o empregador pegar, por exemplo, o salário do empregado é R$2.000. Proporcional de férias, o proporcional de 13º e os dias trabalhados, no meu exemplo aqui, vai dar R$2.500. O empregador pega os R$2.000 do aviso prévio que o empregado não cumpriu e desconta nos R$2.500 que ele tinha para receber de rescisão. Ou seja, nesse caso, a rescisão desse empregado, ela vai ser um valor de R$500 apenas. Mas por que isso, Isaías, R$500 apenas? Porque o empregador pode descontar o aviso prévio. Agora, se o empregado pede demissão e cumpre o aviso prévio, o empregador não pode descontar essa verba. Então, ele tem, nesse caso que eu estou dando um exemplo, ele receberia os R$2.500 deles mais os dias trabalhados. Isso sem problema, só que a maioria dos empregados, quando chega ao ponto de pedir demissão, eles pedem demissão por dois motivos. Primeiro motivo é porque eles têm um outro emprego em vista. Se eles têm um outro emprego em vista, eles vão sair do emprego e ir para um outro provavelmente melhor. Isso é muito comum. Hoje em dia existe uma rotatividade de empregos muito grande. Agora, o segundo ponto muito relevante é que o empregado pede demissão porque ele não aguenta mais trabalhar na empresa. Seja por atraso de FGTS, seja por assédio, seja por não pagamento de horas extras, seja por não pagamento de adicionais de acúmulo de função, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Chega a um ponto que o empregado fica no pé da empresa tentando resolver aquele problema, mas o empregador não tem interesse nenhum em solucionar esse problema, porque para o empregador é cômodo, porque ele recebe a prestação de serviço, ele não paga por essa prestação de serviço, ele precisava de ter, em caso de acúmulo de função, por exemplo, 10 funcionários, ele tem 6, ele tem 5, e os funcionários precisam de se virar para poder fazer o atendimento da empresa. Porque o empregado está ali, o serviço está ali, então ele tem que fazer e acaba se submetendo a situações que acabam com a sua saúde, gera um estresse, gera sobrecarga, o empregado começa a apresentar atestado, o empregado começa a gerar irritabilidade, o empregado não começa a sofrer crises de insônia, o empregado começa a ter problemas na sua vida pessoal, problemas com a sua família, e tudo isso tem origem no seu trabalho. Só que o empregado não sabe como resolver, porque o empregador não demite. Então, o que o empregado faz? Ele não suporta mais aquela situação. E o empregador não demite, o empregado acaba indo lá e pedindo demissão. Só que, empregado, você que chegou até aqui, existe uma forma de resolver o seu problema sem pedir demissão. Você pode procurar um advogado e entrar na justiça com um processo chamado rescisão indireta do contrato de trabalho. Isaías, o que é rescisão indireta do contrato de trabalho? É a justa causa do empregador. É a mesma coisa de uma demissão por justa causa. Entretanto, quem sai demitido é a empresa. O empregado pode sair do trabalho imediatamente. O empregado não pode ser considerado como abandono de emprego, ou seja, a partir do momento que o empregado ajuiza uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, o empregador não pode demitir esse empregado por justa causa. Esse empregado precisa de ter uma falta grave para ele poder fazer essa ação. Faltas graves mais comuns são atraso de FGTS, atraso ou parcelamento de salário, não pagamento de acúmulo de função, não pagamento de adicionais de insalubridade, não pagamento de adicionais de periculosidade, ter uma ou duas férias vencidas sem a concessão das férias. Então você pode observar, empregado, que existem várias formas de você ajuizar essa ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. O que o empregado recebe com a ação de rescisão indireta? Ele recebe proporcional de férias, proporcional de 13º, aviso prévio indenizado, multa do artigo 477, ele tem direito à multa de 40% do FGTS, ele tem direito ao recebimento das guias de seguro-desemprego.
Em casos de atraso de salário ou parcelamento de salário, o empregado tem direito a uma indenização por dano moral. Por que uma indenização por dano moral? O atraso ou parcelamento de salário prejudica o empregado nas suas mais variadas ações cotidianas do seu dia. Ele atrasa aluguel, ele atrasa cartão de crédito, ele não consegue pagar a van da escola do filho. Então, tudo isso gera um transtorno enorme para o empregado. Em casos de acúmulo de função, o empregado, na maioria das vezes, recebe 20% do valor do salário, dá uma média de R$300 por mês. Mais os reflexos de férias, 13º e aviso prévio, dá uma média de R$500 por mês. Se o empregado fica na empresa sobre acúmulo de função pelo menos um ano, ele tem direito a recebimento de uma média de R$6.000. No caso de insalubridade, a mesma coisa. Se é uma insalubridade, por exemplo, por oficina mecânica ou por limpeza de banheiro, ele teria direito ao recebimento de 40% do salário mínimo. Dá uma média isso de uns R$800, R$900. Por ano daria R$16.000. Ou seja, existem várias formas do empregado sair da empresa com todos os seus direitos entrando na justiça. Mas na maioria das vezes o empregado não faz por dois motivos. Primeiro motivo, o empregado tem medo. O empregado tem medo de entrar na justiça e não conseguir um novo emprego. Colocaram isso na cabeça do empregado, que empregado que aciona a justiça para buscar os seus direitos, ele não consegue um novo emprego. Isso é mentira, isso é um jargão popular. Quantos empregados você conhece que já tiveram ações na justiça e conseguem trabalhar? A segunda causa que o empregado não leva na justiça, e essa, no meu ponto de vista, é a mais grave, é o empregado tem medo. Ele tem medo de entrar na justiça, ele acha que não vai conseguir, ele acha que vai demorar muito tempo, como se conseguisse segurar o tempo. Se você entrar na justiça, se você não entrar na justiça, o tempo vai passar da mesma forma. Então, empregado, você tem que fazer valer os seus direitos. Existe um jargão na justiça que o direito, ele não socorre aquela pessoa que dorme. Quer dizer, se você não faz valer os seus direitos, esses direitos não vão bater na sua porta. O empregado pode cobrar esses direitos até 2 anos a partir do momento que ele sai da empresa. Se passar 2 anos, esse direito prescreve. E o empregado, por exemplo, ficou 10 anos na empresa. Ele pode cobrar 10 anos, Isaías? Não. O empregado só pode cobrar os últimos 5 anos que passou. Passados 5 anos, existe um fenômeno no direito chamado prescrição. O empregado não consegue cobrar mais nada a partir de 5 anos. Se esse vídeo, pessoal, faz sentido para vocês, não deixa de curtir e seguir o canal. Isso nos ajuda a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tamo junto, forte abraço.